Fala galera, beleza? Moçada, estamos de volta para trabalharmos a nossa geopolítica, tá? Estamos a ver a geopolítica das Américas com foco aonde? Inicialmente nos Estados Unidos. Então vamos dar sequência àquela nossa linha de raciocínio. Lembrando sempre o seguinte, um dos princípios mais importantes dos estudos da geografia é o princípio da atividade do professor Jean Brunies, na qual ele diz que é preciso se estudar o passado para se entender o presente e se prever o futuro. Então, se eu quero compreender os Estados Unidos como grande potência mundial, eu preciso buscar lá atrás como é que os americanos conseguiram chegar ao status que ele vai chegar na Segunda Guerra Mundial e se tornar a grande potência a partir daí. Então eu preciso ter uma análise estruturada de sua história para que a gente compreenda a força dessa sociedade americana. Tudo bem? Lembrar sempre que geopolítica é uma parte das ciências humanas que analisa essas relações de poder estabelecidas entre os estados, tá? Então é exatamente isso que nós estamos a fazer. Eu tinha falado na aula passada para vocês sobre a formação dos Estados Unidos, Norte e as colônias do Sul. Falamos sobre essas estruturas Norte e Sul e as relações estabelecidas entre a Inglaterra e as suas colônias da América. O Sul de exploração, o Norte de povoamento. Qual é o lance agora, Fernandes? O lance é entendermos como é que vai se estruturar os Estados Unidos e sua relação com a Inglaterra no século XVIII. Para ficar bem clarinho para vocês, Fernandes, eu estou estudando os Estados Unidos, século XVII, povoamento. Século XVIII, processo de independência, que é o que nós iremos ver. Beleza? Então vamos entender o seguinte, 1756, 1763, nós temos essa famosíssima guerra chamada de Guerra dos 7 Anos. Então o que está acontecendo na Europa, Fernandes? A Europa ela está perpassando por uma convulsão, tá? Entre as grandes potências. Vamos lembrar que o sistema geopolítico mundial na época, ele era pluripolar e eurocêntrico. Haviam várias potências, como diria o professor Demetrios Magnoli, certo? Então teríamos muitas potências mundiais, mas todas aonde? No cenário europeu. Daí a pluripolaridade de base eurocêntrica, tá? E os dois grandes pilares moldados no século XVIII já eram Inglaterra e França. Inglaterra e França, dentro desse imperialismo global, eles vão entrar em rota de colisão entre 1756 por territórios na América. Beleza? Olha como é fácil o raciocínio. Então os caras estão brigando por territórios na América. A guerra vai durar 7 anos, 1756 e 1763, e essa guerra termina com a vitória da Inglaterra. Aí vamos pensar, Fernandes, a Inglaterra ganhou, massa. O que a Inglaterra vai querer, né, após a guerra? Primeiro, os territórios que eles estavam disputando, mas também vai exigir que a França pague os prejuízos dessa guerra. Olha aí o detalhe. Então a França vai ter que pagar os prejuízos, Fernandes? A França terá que pagar os prejuízos da guerra. De preferência em cash. Vixe, professor, mas a França não vai ter dinheiro suficiente, prata suficiente, ouro, né, para fazer essa indenização das guerras. Então a Inglaterra vai cobrar territórios como forma de pagamento. E aí, o Canadá acaba perdendo os territórios do Canadá, né? A França, desculpa, perde os territórios do Canadá e entrega também suas posses nas Índias, tá? Ali na parte sudeste das Índias, nós tínhamos um território francês. Vamos lembrar, Índias, Fernandes, Índias, isso. Portugal chega em 1498, em Calicut, Vasco da Gama, 1510 domina a parte sudoeste, certo? Onde você vai ter o território de Goa. Nordeste, Calcutá, os britânicos vão dominar em 1690, fundando Calcutá, e na parte sudeste era francês. Então, a partir dessa guerra, a Inglaterra passa a ter um maior controle sobre o território das Índias, mas também o Canadá. Mas espera aí, Fernandes, a Inglaterra gastou muito dinheiro com a guerra, e ela vai estar recebendo territórios, como o Canadá e o território da Índia, mas e não dinheiro. Como é que a Inglaterra vai fazer, Fernandes, para recuperar a grana que ela perdeu? Bom, o Estado tem que arrecadar mais. E como é que o Estado ganha dinheiro?
impostos, multas e taxas. Tudo bem? Beleza até aqui? Tá massa? Vamos também compreender, pessoal, que nesse momento da história, nós temos aqui um processo de influência de um grande movimento, Jean-Luc, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. São os grandes mestres que vão, gradativamente, paulatinamente, moldando uma nova sociedade, uma sociedade de base liberal. Jean-Luc, ele passa a negar o direito divino de governo. Jean-Luc, ele defende o jus naturale, os princípios dos direitos naturais. O direito à vida, às liberdades, à propriedade privada. Começamos a ter, pessoal, esses ideais que explodem nesse mercado europeu, chegando também agora na América. E esses ideais de igualdade, de liberdade e de fraternidade, chegando à América, evidentemente passa a inflar uma sociedade desejosa de uma independência. Tudo bem? Tá massa até aí. Bom, então a Inglaterra ganhou a guerra, os ideais iluministas estão aqui, os colonos já começam a pensar em algo mais. Nós temos ali um autogoverno, os britânicos se ausentaram demais do controle sobre a América, quase que um autogoverno, e esse excesso de liberdade permitiu, principalmente, que as colônias do norte dos Estados Unidos evoluíssem. Até aqui alguma dúvida? Perguntas? Posso avançar? Massa! Fernandes, então vamos lá. Como é que os americanos agora, como é que os ingleses vão conseguir o dinheiro que eles gastaram na guerra? Bom, eles precisam aumentar a arrecadação. Mas para aí, Fernandes, os soldados acabaram de ir para uma guerra sangrenta. Pô, venceram a guerra, voltaram para a Inglaterra. Quando chega na Inglaterra, o Estado precisa arrecadar, vai enforcar os caras com impostos. Ou seja, tu é meu herói, cara, agora tu vai pagar imposto mais caro porque eu gastei demais na guerra. Não faz sentido. Então, o que a Inglaterra fez para arrecadar dinheiro? Passou a cobrar um aumento de impostos sobre as colônias. E olhando para os Estados Unidos, particularmente para o norte, uma região burguesa, manufatureira já, eles começam a perceber que aquela colônia ela já estava concorrendo com a própria metrópole. Então era preciso a Inglaterra mostrar quem mandava. Era preciso que os ingleses tivessem um controle mais rigoroso sobre aquela área. E aí o que é que os britânicos vão fazer, Fernandes? Os britânicos passam a exercer sobre a região um maior controle. Primeiramente, com mais soldados presentes na região, até por uma questão de segurança, tá? Mas também impondo àquelas regiões tarifas, multas e taxas. Beleza? E aí que a gente vai começar os comentários, pegando aqui o meu pincelzinho vermelho que eu gosto mais. Então, Inglaterra vai controlar a sua colônia. Como, Fernando? Estabelecendo impostos. 1764, a lei do açúcar. O que a Inglaterra quer aqui? Impedir que os colonos americanos comprassem açúcar de outras fontes, que não fosse da produção britânica das Antilhas. Na verdade, os ingleses queriam obrigar os colonos americanos a gerar lucro para as companhias britânicas. Entende? Então, eles vão tentar impor aos colonos que eles apenas comprem o açúcar das grandes companhias britânicas. Depois, a lei da hospedagem. O que é essa lei da hospedagem? A lei da hospedagem é uma lei estabelecida pelo governo britânico, na qual os colonos americanos seriam obrigados a fornecer abrigo e alimentos aos soldados britânicos que estavam aqui na América. Tá? Então, esses caras teriam que ter total apoio dos colonos aqui nos Estados Unidos. Foi estabelecida em 1764 a Lei da Moeda. A Lei da Moeda ela vai proibir colonos americanos de produzirem e emitirem papel moeda, certo? Obrigando esses caras a utilizarem a libra esterlina. Qual era o objetivo da Lei da Moeda? Era impedir, pessoal, o inflacionamento, na verdade, o aumento dos preços sobre o valor das commodities. Então a Inglaterra disse, olha, eu quero evitar ter que pagar mais caro por produtos produzidos nos Estados Unidos. E o sul dos Estados Unidos produzia muito fumo e algodão comprado pela Inglaterra. Então isso aqui era uma forma de fazer com que dentro dos Estados Unidos nós não tivéssemos tanta circulação de moedas e, consequentemente, evitássemos pela lei da oferta e da procura o aumento dos preços.
Assim, a Inglaterra teria um maior controle sobre as commodities que seriam produzidas nessa região. Beleza até aqui? Bom, tudo isso, pessoal, todo esse processo, inclusive a lei do selo. Fernandes, eu não sei o que é a lei do selo. Lei do selo foi uma lei estabelecida pela Inglaterra dizendo o seguinte: todos os documentos e papéis que fossem produzidos ou circulassem nos Estados Unidos, por exemplo, papel jornal, revistas, documentos, né, de posses de terras, quaisquer que fossem os documentos, pagariam um imposto, que é o selo. Ou seja, os britânicos exerceram um rigorosíssimo controle sobre, né, toda a circulação de produtos e mercadorias. Altos impostos no norte-americano. Então, o governo de George Grenville, ele foi muito mal visto, tá, pelos norte-americanos. Então, George Grenville, ele sufocou os colonos americanos com a cobrança de impostos. A pergunta é, com tantos impostos que esses colonos precisavam pagar, os colonos estavam satisfeitos? Felizes? Claro que não, gente. Óbvio que esses colonos começarão a se insurgir contra a metrópole. Começamos a ver muitos entreveros entre colonos e metropolitanos. Perfeito? Bom, aí vem, né, a lei, né, de Townshend, que era um grande político, né, Charles Townshend, um grande político britânico, que estabeleceu uma lei, né, que exigia que os colonos pagassem mais caros por todos os produtos importados. Isso em 1767. Entre eles, o chá. Apenas o chá era tão importante assim? Sim. O chá, ele era tomado, né, era um elemento cultural trazido pelos britânicos, introduzido nos Estados Unidos, em suas colônias, em que desde a classe mais nobre até a mais popular tomavam chá. É como o café aqui no Brasil, pô. Então é a bebidazinha que eles tomam no dia a dia, em todas as horas, enfim. Perfeito? E por que havia, né, essa questão sobre o chá? É que a Inglaterra passaria, a partir da vitória sobre a França, a monopolizar o chá das Índias. Para quem não sabe, China e Índia são os dois maiores produtores de chá do mundo hoje. Índia em primeiro, China em segundo. Mas peraí, Fernandes, 1760, a Inglaterra tinha o controle das Índias e também já tinha um controle sobre a China. Na Índia, nós já tínhamos acabado, inclusive, com a revolta dos Cipaios, a revolta dos Cipaios, 1857, que é uma revolta dos indianos contra os britânicos, o exercício do controle britânico, tá? E contra as interferências políticas e culturais da Inglaterra. Tem a ver com sebo de boi, a impermeabilização dos cartuchos de fuzis, enfim, certo? E a China, cara, em 1839, 42, a Guerra do Ópio, a primeira, 1860, a segunda. Então já tinha um grande controle britânico na região. Estávamos começando a ver, inclusive, as insurgências locais na Índia e na China. Então a China e a Índia forneciam chá que estava sob o monopólio dos britânicos e os britânicos vendiam nos Estados Unidos e estabeleciam um preço salgado, tá? Bom, diante de tamanha insatisfação, em 1770, nós tivemos o chamado massacre de Boston nos Estados Unidos. O que foi o massacre de Boston? Foi quando um grupo de soldados, na tentativa exatamente de vigiar uma determinada área alfandegária, viu uma proximidade muito grande de colonos americanos. E os atritos entre colonos e soldados britânicos já era comum na época. E aí os soldados britânicos perderam a paciência e abriram fogo, matando colonos americanos. É o conhecido massacre de Boston. Logo após o tal massacre de Boston, o que aconteceu? A lei de Townshend, ela vai ser praticamente revogada, certo? Só não foi revogada o chá, certo? E aí, pessoal, em 1773, os britânicos lançam, isso é um acúmulo da cara de pau, né? Uma, entre aspas, nova lei do chá, permitindo que a Companhia de Comércio das Índias Orientais
vendesse seu chá com um preço mais camarada. Por quê? Porque essa companhia já estava passando por algumas dificuldades e essa companhia, ela deixaria de pagar alguns impostos à coroa britânica. Como ela não precisava pagar os impostos, ela poderia reduzir um pouco mais o seu produto, certo? Tornando-se mais acessível nos Estados Unidos. E evidentemente que isso já dentro de toda a estrutura da sociedade potencializou a revolta dos americanos. E aí, pessoal, nós tivemos a tão famosa festa do chá na região de Boston, Estados Unidos. Na verdade, em várias cidades americanas, Nova York, na Filadélfia e em Boston, as insatisfações com relação ao monopólio, certo? E a forma com que a Inglaterra vinha, né, controlando a colônia já era muito grande. Para que vocês tenham noção, os britânicos já estavam enviando 10 mil homens para dentro dos Estados Unidos. Fernandes, 10 mil homens, sim, e a um custo de 350 mil dólares. Olha o absurdo que está sendo dado. Então, os colonos americanos pagando impostos altíssimos porque a Inglaterra queria exercer rígido controle sobre eles, diga-se de passagem. Nesse período, nós vimos um grupo de 50 a 100 homens, né, disfarçados de índios, invadindo uma área portuária. E aí, pessoal, derramando 45 toneladas de chá no mar. Professor, por que eles fizeram isso? Era uma forma de, entre aspas, quebrarem, né, a empresa chamada de Companhia das Índias Orientais. Além dos boicotes, eles queriam pegar toda a carga, todo o carregamento e derramar no mar, gerando um prejuízo enorme à companhia. Então, logo esse ato tenha sido deflagrado, e em várias outras cidades, insurgências contra o comércio britânico, etc., etc., começamos a ter, né, uma nova postura da Inglaterra, muito mais ríspida. Os ingleses, como retaliação à chamada festa do chá, os ingleses criaram um conjunto de leis chamadas de intoleráveis. Se a lei é intolerável, o nome já diz, os colonos não vão tolerar. Eles vão determinar, dentre as grandes medidas, o fechamento dos portos, particularmente os portos aqui na região do Atlântico. Vão estabelecer que todos os militares britânicos teriam prioridade, então civis deveriam deixar suas casas para que os militares pudessem ocupar. E passou a estabelecer um rigor maior, né, na punição contra os colonos americanos. Diante, então, do crescimento dessas tensões, né, em 1775, foi realizado o segundo grande congresso da Filadélfia, na qual se convocariam os colonos americanos para uma grande guerra contra a Inglaterra. Seria aí convocada a grande guerra, né, da independência. Mas aí tem um detalhe. Em 1775, eles vão conclamar os colonos a lutarem contra os ingleses em prol da independência. E aí, pessoal, eles começam a aglutinar as chamadas colônias do norte, mais as chamadas colônias do sul dos Estados Unidos. Tá massa agora para vocês isso? Show? Beleza? Bom, Fernandes, então colônias do norte e do sul se unem e aí, em 4 de julho de 1776, Thomas Jefferson, de forma unilateral, lê a chamada Declaração de Independência Americana. Diante de uma declaração unilateral, os ingleses não aceitaram. E aí veio a guerra. Tudo bem? Beleza? Bom, a guerra entre Inglaterra e Estados Unidos, em 1778, também vai ter no conflito a entrada da Espanha e da França. França e Espanha apoiam quem? Os colonos contra a Inglaterra. Professor, mas por que a França fez isso? Gente, pelo amor de Deus, em 1763, a França tinha acabado de perder uma guerra contra a Inglaterra. Olha a geopolítica, a pluripolaridade eurocêntrica. Estão entendendo? Então, como é que França e Inglaterra se relacionavam? Tensões e conflitos. Então, quando a França viu a oportunidade de apoiar os colonos americanos,
para que os colonos se insurgissem contra a Inglaterra, derrubassem a Inglaterra e posteriormente eles pudessem obter vantagens em suas relações, eles o fizeram. Então, em 1781, a Inglaterra perdeu a guerra, certo? E em 1783,